O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 360 do nosso podcast, o Catecismo em um ano. Estamos na quarta parte do Catecismo, que trata da oração cristã, na sessão que reflete sobre a oração do Pai Nosso. Hoje daremos continuidade à reflexão que o Catecismo faz acerca do quarto pedido contido na oração do Pai Nosso. Portanto, leremos dos números 1828 a 1837. Quarto, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos, é bela a confiança dos filhos que tudo esperam de seu Pai. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos, e dá a todos os seres vivos, a seu tempo, o alimento. Jesus nos ensina a fazer este pedido que glorifica efetivamente nosso Pai, porque reconhece como Ele é bom para além de toda a bondade. Dai-nos é ainda a expressão da aliança. Pertencemos a Ele e Ele pertence a nós, age em nosso favor. Esse nós o reconhece também como o Pai de todos os homens, e nós lhe pedimos por todos em solidariedade com suas necessidades e sofrimentos. O pão nosso. O Pai que nos dá a vida não pode deixar de nos dar o alimento necessário à vida, todos os bens convenientes, materiais e espirituais. No Sermão da Montanha, Jesus insiste nessa confiança filial, que coopera com a providência de nosso Pai. Não nos exorta a nenhuma passividade, mas quer nos libertar de toda inquietação e de toda preocupação. Tal é o abandono filial dos filhos de Deus. Aos que procuram o reino de Deus e sua justiça, Ele promete dar tudo por acréscimo. Com efeito, tudo pertence a Deus. A quem possui Deus, nada lhe falta, se Ele próprio não falta a Deus. A presença dos que têm fome devido à falta de pão revela outra profundidade deste pedido. O drama da fome no mundo convoca os cristãos que rezam em verdade para uma responsabilidade efetiva em relação a seus irmãos, tanto nos comportamentos pessoais como em sua solidariedade com a família humana. Este pedido da oração do Senhor não pode ser isolado das parábolas do pobre Lázaro e do juízo final. Como o fermento na massa, a novidade do reino deve fermentar o mundo pelo Espírito de Cristo. Deve se manifestar pela instauração da justiça nas relações pessoais e sociais, econômicas e internacionais, sem jamais esquecer que não existe estrutura justa sem seres humanos que queiram ser justos. Trata-se de nosso pão, um para muitos. A pobreza das bem-aventuranças é a virtude da partilha que convoca a comunicar e a partilhar os bens materiais e espirituais, não por coação, mas por amor, para que a abundância de uns venha em socorro das necessidades dos outros. Reza e trabalha. Devemos rezar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Depois de termos realizado nosso trabalho, o alimento permanece um dom de nosso Pai.
É justo pedi-lo e por isso render-lhe graças. É esse o sentido da bênção da mesa numa família cristã. Este pedido e a responsabilidade que ele implica valem também para outra fome da qual os homens padecem. Não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, isto é, sua palavra e seu Espírito. Os cristãos devem envidar todos os seus esforços para anunciar o Evangelho aos pobres. Há uma fome na terra, não fome de pão, nem sede de água, e sim de ouvir a palavra do Senhor. Por isso, o sentido especificamente cristão desse quarto pedido refere-se ao pão da vida, a palavra de Deus a ser acolhida na fé, o corpo de Cristo recebido na Eucaristia. Hoje é também uma expressão de confiança. Isto nos ensina o Senhor. Nossa presunção não poderia inventá-la. Como se trata sobretudo de sua palavra e do corpo de seu Filho, este hoje não é só o de nosso tempo mortal, é o hoje de Deus. Se recebes o pão cada dia é para ti hoje. Se hoje Cristo é teu, ele ressuscita para ti a cada dia. Como isso acontece? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Hoje, isto é, quando Cristo ressuscita. De cada dia. Esta palavra, epiúsios, não é usada em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Tomada em sentido temporal, é uma retomada pedagógica de hoje, para nos confirmar numa confiança sem reservas. Tomada em sentido qualitativo significa o necessário à vida, e em sentido mais amplo, todo bem suficiente para a subsistência. Literalmente, epiúsios, suprassubstancial, designa diretamente o pão de vida, o corpo de Cristo, remédio de imortalidade, sem o qual não temos a vida em nós. Enfim, ligado ao que precede, o sentido celeste é evidente. Este dia é o dia do Senhor, o do banquete do reino, antecipado na Eucaristia, que é o antegozo do reino que vem. Por isso convém que a liturgia eucarística seja celebrada a cada dia. A Eucaristia é nosso pão cotidiano. A virtude própria deste alimento divino é uma força de união que nos vincula ao corpo do Salvador e nos faz seus membros, a fim de que nos transformemos naquilo que recebemos. Este pão cotidiano está ainda nas leituras que ouvis cada dia na igreja, nos hinos que são cantados e que vós cantais. Tudo isso é necessário à nossa peregrinação. O Pai do céu nos exorta a pedir, como filhos do céu, o pão do céu. Cristo é Ele mesmo o pão que, semeado na Virgem, levedado na carne, amassado na paixão, cozido no forno do sepulcro, colocado em reserva na igreja, levado aos altares, proporciona cada dia aos fiéis um alimento celeste. Para a reflexão adicional do episódio de hoje, vamos ler mais uma catequese do Papa Francisco sobre o Pai Nosso. Papa Francisco, audiência geral, quarta-feira, 27 de março de 2019. Catequese sobre o Pai Nosso 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amados irmãos e irmãs, hoje passamos a analisar a segunda parte do Pai Nosso, aquela na qual apresentamos a Deus as nossas necessidades. Esta segunda parte começa com uma palavra que perfuma o dia a dia, o pão. A oração de Jesus parte de uma pergunta impelente, que é muito semelhante à imploração de um mendigo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esta oração provém de uma evidência que muitas vezes esquecemos, ou seja, que não somos criaturas autossuficientes
e que todos os dias precisamos de nos alimentar. As Escrituras mostram-nos que, para muitas pessoas, o encontro com Jesus se realizou a partir de uma pergunta. Jesus não pede invocações requintadas. Aliás, toda a existência humana, com seus problemas mais concretos e diários, se pode tornar prece. Nos evangelhos encontramos uma multidão de mendigos que suplicam libertação e salvação. Há quem pede o pão, quem pede a cura, alguns a purificação, outros a vista, ou que uma pessoa querida possa reviver. Jesus nunca fica indiferente face a estes pedidos e padecimentos. Por conseguinte, Jesus ensina a pedir ao Pai o pão de cada dia, e ensina-nos a fazê-lo juntamente com muitos homens e mulheres para os quais esta prece é um grito, muitas vezes abafado, que acompanha a ansiedade de todos os dias. Quantas mães e quantos pais ainda hoje vão dormir com o tormento de não ter no dia seguinte o pão suficiente para os próprios filhos? Imaginemos esta oração recitada não na segurança de um apartamento confortável, mas na precariedade de um ambiente ao qual se adapta, onde falta o necessário para viver. As palavras de Jesus assumem uma força nova. A oração cristã começa por este nível. Não é um exercício para ascetas. Parte da realidade, do coração e da carne de pessoas que vivem em necessidade, ou que partilham uma condição de quem não dispõe do necessário para viver. Nem sequer os místicos cristãos mais elevados podem prescindir da simplicidade deste pedido. Pai, faz com que para nós e para todos, hoje, haja o pão necessário. E pão significa água, medicamentos, casa, trabalho. Pedir o necessário para viver. O pão que o cristão pede na oração não é o meu pão, mas o nosso. Assim quer Jesus. Ensina-nos a pedi-lo não só para nós mesmos, mas para a inteira fraternidade do mundo. Se não se rezar deste modo, o Pai Nosso deixa de ser uma oração cristã. Se Deus é o nosso Pai, como nos podemos apresentar a Ele sem nos darmos a mão? Todos nós. E se roubarmos uns aos outros o pão que Ele nos concede, como podemos dizer que somos seus filhos? Esta prece contém uma atitude de empatia, uma atitude de solidariedade. Na minha fome sinto a fome das multidões, e então rezarei a Deus enquanto o pedido delas não for ouvido. Assim Jesus educa a sua comunidade, a sua igreja, a apresentar a Deus as necessidades de todos. Todos somos vossos filhos, tende piedade de nós. E agora far-nos-á bem pensar por alguns momentos nas crianças famintas. Pensemos nas crianças que vivem em países em guerra, nas crianças famintas do Iêmen, nas crianças famintas na Síria, nas crianças famintas em muitos países onde não há pão, no Sudão do Sul. Pensemos nestas crianças e, pensando nelas, recitemos juntos, em voz alta, a prece. Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão que pedimos ao Senhor na oração é o mesmo que um dia nos acusará. Repreender-nos-á o pouco hábito de o repartir com quem está próximo, o pouco hábito de o repartir. Era um pão oferecido à humanidade e, ao contrário, foi comido só por alguns. O amor não pode suportar isto. O nosso amor não o pode suportar, nem sequer o amor de Deus pode suportar este egoísmo de não repartir o pão. Certa vez havia uma grande multidão diante de Jesus. Eram pessoas que tinham fome. Jesus perguntou se havia entre eles quem tivesse alguma coisa, e viu que só uma criança estava disposta a partilhar aquilo de que dispunha, 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou aquele gesto generoso.
aquele menino tinha compreendido a lição do Pai Nosso, que os alimentos não são propriedade individual. Convençamo-nos disto. Os alimentos não são propriedade individual, mas são providência a partilhar com a graça de Deus. O verdadeiro milagre realizado por Jesus naquele dia não foi tanto a multiplicação, que foi verdadeira, mas a partilha. Dai-me o que tendes e eu farei o milagre. Ele mesmo, multiplicando aquele pão oferecido, antecipou a oferenda de si no pão eucarístico. Com efeito, só a Eucaristia é capaz de saciar a fome de infinito e o desejo de Deus que anima cada homem até na busca do pão de cada dia. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!